Dois tipos de justiça. Capítulo 2. A revelação da justiça. Entendo que justiça significa a habilidade de permanecer na presença de Deus Pai, sem nenhum sentimento de culpa ou inferioridade. Esta tem sido a questão das eras. O desejo de se livrar da consciência de pecado tem dado luz às principais religiões do mundo. Mary Beck, parafraseando Hegel, audaciosamente declarou que Deus não é uma pessoa e que Satanás também não é. Assim, não existindo Deus, nem o diabo, não poderia haver pecado. Se não houvesse pecado, não poderia haver julgamento por causa dele. E se não houvesse pecado e nenhum medo de julgamento, não haveria consciência de pecado. Dizer que a maré não sobe não a impede de subir. Portanto, a declaração do filósofo de que Deus não existe não o impede de existir. Deus existe, Satanás existe e o pecado existe. Mas Deus resolveu o problema do pecado por meio de seu Filho. Ele aniquilou o pecado através do sacrifício de Jesus. Deus tornou isso possível, em termos legais, para o homem que está morto espiritualmente e em união com Satanás, a fim de que ele se torne uma nova criação, recebendo a própria natureza e vida de Deus. A vida e a natureza de Deus são a justiça. Consequentemente, o homem que recebe a natureza de Deus é automaticamente tornado a justiça de Deus em Cristo. Ele pode até não saber disso, pode até não tirar proveito disso. Contudo, isso é a verdade. O domínio da consciência de pecado sobre a Igreja tem sido promovido, desenvolvido e se tornado uma realidade pelos ministros que têm pregado o pecado, em vez de pregar Cristo e a nova criação. A consciência de pecado veio com a queda, quando o homem se tornou participante da morte espiritual. Ao longo das diversas épocas, o homem universal tem estado sobre a maldição assoladora da morte espiritual, a qual deu nascimento à consciência de pecado. O homem morto, espiritualmente, não pode estar na presença de Deus. Vemos como Deus ilustrou esse fato na antiga aliança. O sumo sacerdote entrava no Santo dos Santos uma vez por ano. Somente quando estava coberto pelo sangue, o sumo sacerdote não entrava no lugar santo para adorar, mas para fazer uma expiação anual em favor da nação de Israel, que estava espiritualmente morta. Deus enviou seu Filho ao mundo para encarnar como homem, para tornar-se eternamente unido à humanidade. Esse Filho foi à cruz pelo conselho específico de Deus. Tornou-se pecado e assumiu o nosso lugar como substituto. Então, ele venceu o inimigo e tornou-o a justiça acessível para o homem. Uma redenção que não tornasse o homem justo seria uma ilusão. Até que o homem seja justo e saiba disso, Satanás reinará sobre ele, e o pecado e a doença serão seus senhores. Mas, no instante em que ele sabe que é a justiça de Deus em Cristo e sabe o que essa justiça significa, Satanás é derrotado. A Igreja não tem ensinado nem mesmo uma justiça limitada. Ela tem uma explicação teológica que não resolve a questão. A redenção de Deus em Cristo é a solução.
ela faz do homem um espírito dominante, onde antes ele servia como escravo em fraqueza. Como poderemos obter essa justiça que nos levará à perfeita comunhão com o Pai e que nos dará a consciência de que somos dominadores sobre as forças das trevas? Essa justiça vem a nós ao aceitarmos Jesus Cristo como Salvador e confessarmos seu senhorio sobre nossa vida. Quando, de acordo com o que diz a palavra, sabemos que Jesus morreu pelos nossos pecados, que ao terceiro dia ele ressurgiu dos mortos, depois de ter aniquilado nossos pecados e satisfeito as reivindicações da justiça como nosso substituto. Quando sabemos disso e aceitamos a Cristo como nosso Senhor e Salvador e o confessamos como nosso Senhor, nesse momento, recebemos a natureza de Deus e nos tornamos a justiça de Deus em Cristo. Coríntios, capítulo 5, versículo 21, diz: Aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Temos nos tornado a justiça de Deus em Cristo. Essa justiça não é uma experiência, apesar de dar origem a muitas experiências maravilhosas. Ela é a natureza do Pai concedida a nós. Essa é a natureza que passa a predominar em nós quando sabemos que somos o que Deus diz que somos: dominadores e vencedores. Curte esse canal e encaminhe essa mensagem para mais pessoas. Obrigada.